Irmãos, o Senhor Jesus tem dois momentos muito singulares na vida dele. Dois momentos em que a voz do Pai falou com ele. No batismo e na transfiguração. Na transfiguração, o Senhor inicia, logo depois da transfiguração, ele inicia a caminhada dele para Jerusalém. Ele desce do alto do monte, vocês lembram o que tinha acontecido? Havia uma multidão, um tumulto, e naquela multidão uma discussão dos fariseus com os discípulos, porque um homem tinha o filho possesso. E os discípulos não puderam expulsar aquele demônio daquela criança. E o livro de Lucas faz um relato muito curioso. O livro de Lucas descreve aquele momento assim: o Senhor conversando com aquele pai, era um filho único, o Senhor conversando com aquele pai, e o Senhor diz assim para aquele pai: traze-me o teu filho. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos trazer os nossos filhos em oração. Vamos, como ontem, nós vamos levantar um clamor pelos nossos filhos. Satanás, o inferno se levanta contra. Porque Satanás quer tirar o testemunho de Cristo dessa terra. E os nossos filhos são o testemunho da próxima geração. Então Satanás se levanta contra isso que nós estamos fazendo. Por isso o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer os nossos filhos diante do Senhor. Nós vamos trazer eles em oração. Amém? Então vamos lá novamente, de 2 em 2. Vamos orar pelos nossos filhos. Aleluias. Senhor, te consagramos essa manhã. Te rendemos os nossos corações e as nossas mentes. Senhor, nós nos sujeitamos a Ti e resistimos ao maligno, e ele vai fugir de nós. Abre-nos os céus nessa manhã. Fala aos nossos corações, a começar de mim. Faz isso, Senhor, para que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar Mateus 3, versículo 17. Eu quero completar aqueles 2 pontos que faltam. Então ontem nós vimos, ontem à noite, alguns princípios. Antes de abrir Mateus 3, deixe-me colocar 2 versículos de João para os irmãos. João capítulo 5. Eu estou trabalhando com os irmãos o seguinte, que todos nós temos que aprender a nos tornar filhos. Filhos do Altíssimo, filhos de Deus. Quanto mais essa realidade da filiação nos é compreendida, melhor nós nos tornamos como maridos, melhor nós nos tornamos como esposas. É um conceito simples da vida cristã, muito simples. Meus queridos, olha como é que o Espírito Santo fez o arranjo. O primeiro milagre do Senhor foi feito onde? Num casamento. Vocês sabem o que aconteceu logo depois do casamento? Jesus vai até Jerusalém e limpa o templo. O que o Espírito está nos ensinando? O Espírito está nos ensinando que o reunir nós só é limpo mediante uma alegria restaurada no casamento. Primeiro casamento, depois a congregação, né? Primeiro casamento, depois a reunião. E a gente tem que ter um cuidado com isso, por quê? Porque às vezes a igreja pode crescer tanto aos nossos olhos, que ela fica mais importante do que o Senhor. E isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque o Senhor, Ele é tudo. A igreja não é absolutamente nada se ela não existir como corpo desta cabeça. Ela é o que é, porque ela é corpo desta cabeça. Às vezes pode crescer tanto dentro de nós, eu tropecei nisso.
Cuidei tanto de tantos irmãos e às vezes descuidei do meu casamento. Então a regra é o casamento, depois a igreja. Mas tem uma coisa curiosa. Vocês sabem o que vem antes de Canaã, das bodas de Caná? Jesus está conversando com Natanael, ele escolhe os discípulos, e Natanael chega até ele, tem aquela conversa ali, eu te vi debaixo da figueira, e vocês sabem o que Jesus fala? Jesus faz uma citação de Jacó. É o último versículo de João capítulo 1. Ele diz assim: então vereis os céus abertos, e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do homem. Vocês estão vendo o arranjo do Senhor nas Escrituras? O arranjo do Senhor nas Escrituras é mais ou menos a seguinte: vamos olhar a pessoa do Senhor como filho, depois nós olhamos o casamento. Depois então nós olhamos a igreja. Vocês estão me entendendo? Vamos aprender a olhar os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho. Vamos aprender a ter experiências com esse irmão mais velho. Vamos aprender a ser filhos de Deus. À medida que o nosso coração vai descansando nessa realidade da filiação de Deus, então nós conseguimos arranjar as coisas do casamento. Vocês estão me entendendo? Se a gente não fizer nesta ordem, nós não temos condições. Queridos, quantas coisas a gente culpa o outro, quando na verdade o pecado é nosso. É porque nós não aprendemos a descansar no Senhor, como filhos. Quanta coisa a gente culpa o outro. Quanto tropeço, quanta briga desnecessária. Eu vou dar um exemplo mais tarde para vocês, quando eu falar dos olhos, da visão da gente, que é uma coisa que possivelmente 100% de nós já vivemos aqui. É ridículo as brigas que temos, simplesmente porque desconhecemos a nossa posição como filhos de Deus. E aí deixa eu mostrar para os irmãos 2 versículos em João. João capítulo 5, versículo 19. Diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O texto está dizendo uma coisa simples. O texto está dizendo assim, que o Filho só faz aquilo que ele vê o Pai fazendo. Então presta atenção. Alguém aqui já teve a sensação de que casou com o sogro? Ou vamos um pouquinho mais longe. Alguém já teve a sensação de que casou com a sogra? Oh, quantos de nós já não tivemos isso? Sabe por quê? Porque a gente faz o que a gente vê o Pai fazendo. Isso é um princípio. Não precisam abrir. Mas 1 Pedro 1,18 diz assim, que nós fomos resgatados do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Vocês estão me entendendo? Vocês veem como é que a coisa é simples. Possivelmente uma boa parte de nós aqui, se não todos nós, somos ansiosos. E os ansiosos são aqueles que exigem um alto nível de desempenho. Que ficam exigindo desempenho. Todo ansioso lida mal com a aceitação. Ele não se sente bem aceito. Lembra do meu? Este é meu. O ansioso, para ele se sentir aceito, ele tem que ter uma coisa chamada desempenho. Então ele se exige. E aí ele faz o quê? Exige dos filhos. Vocês estão me entendendo? Vai exigindo dos filhos. Os filhos têm que ter um alto nível de desempenho. A gente acha que está educando direito, quando na verdade só está promovendo um filho ansioso. Vai dar um trabalho depois para o Espírito Santo de Deus ter que fazer a correção de tudo isso. A gente consegue prestar um desserviço
ao Senhor, né? Ao invés da gente cooperar, a gente atrapalha. E vai promovendo isso daí. Por que a gente faz isso? Em geral, porque os nossos pais fizeram isso conosco. Vou te dar um exemplo. Meu pai era um homem bravo. E eu descobri uma coisa com 8 anos de idade. Que se eu lavasse carro, o meu pai não ficava bravo. Ele não elogiava, mas também não esbravejava. O que eu passei a fazer aos 8 anos de idade? Passei a lavar carro. Aí vocês vão dizer assim, nossa, que menino dedicado. Dedicado ou ansioso? Quem olha de fora, vira e pensa, nossa, que menino dedicado, que menino trabalhador. Queridos, a motivação não era trabalho, a motivação não era serviço, a motivação era aceitação. Como eu queria ser aceito pelo meu pai, eu comecei a produzir um alto nível de desempenho. Então a gente faz aquilo que a gente vê os pais fazendo. E Jesus como filho, porque o texto está falando de filho, Jesus como filho, ele seguiu o mesmo padrão. Ele seguiu qual padrão? O padrão de que ele fazia o que ele via no pai, só que ele tinha um pai perfeito. Por isso a conduta dele era perfeita. Nós temos pais maus. Por isso a conduta nossa é má. É um comportamento vazio, fútil. É um comportamento que não agrada de todo ao Senhor, por mais correto que seja. Queridos, eu posso fazer algo correto com a motivação errada. E o Senhor, Ele deseja corrigir as nossas motivações. Porque aí a gente é totalmente pleno diante dele, né? Então, esse texto mostra um princípio de que o filho faz conforme o pai. Agora, vejam João capítulo 8, versículo 38. Diz assim, eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Vocês estão entendendo? Então, por que a gente é do jeito que a gente é dentro da nossa casa? A gente é porque a gente recebeu um legado. A gente recebeu uma herança dos nossos pais. E nós vamos ter que aprender a lidar com essa herança. Esse velho homem, essa velha paternidade, que não é segundo Deus, ela precisa ser desfeita dentro de nós. Senão a gente morre fazendo do mesmo jeito que os nossos pais faziam. Então como é que a gente para tudo isso? A gente começa agora a olhar um novo pai. O Pai Celeste. Mas o Pai Celeste, ele aparece na face de quem? Do Filho. Vocês se lembram de Jesus com Filipe? Queridos, eu imagino que a cena é mais ou menos essa. O Senhor desceu do monte, o Senhor está para ser crucificado. Filipe vira para ele e diz assim, a expressão é maravilhosa. Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Porque se você ver o Pai, você não precisa de mais nada. Porque você é transformado pela visão desse Pai. A visão desse Pai nos constrange. A visão desse Pai nos ajusta. Queridos, não tem terapia ou medicação, não que a medicação em alguns momentos não tenha que existir para nós, mas não tem terapia ou medicação como a meditação nisso daqui. O Salmo 19, a respeito das Escrituras, dizem assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mesmo pessoas em crise severa, elas conseguem, se elas lerem as Escrituras do jeito adequado, do jeito correto, o coração delas entra em ordem. O coração delas consegue descansar. Porque isso daqui fala-nos do Pai. Revela-nos o Filho e o Pai. Então Filipe sai com essa expressão tão maravilhosa, Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor, eu penso que o Senhor faz mais ou menos isso daqui.
Felipe, há tanto tempo eu estou com você e você ainda não entendeu? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Queridos, nós precisaríamos ler a Bíblia toda, mas nós precisaríamos ler o Novo Testamento muitas vezes no ano. Mas muitas vezes no ano. Muitas vezes no ano. Mas muitas vezes. Porque nós veríamos o Filho. E assim veríamos o Pai. E simplesmente o nosso casamento entraria em ordem. Simplesmente de vermos o Pai. Porque a gente seria transformado como filho. E aí ficaria mais fácil de ajustar as questões dentro do relacionamento. Os irmãos estão entendendo? Só que o diabo faz o quê? O diabo nos ocupa. Esses dias eu fiz um cálculo muito simples. Se você lê a Bíblia 1 hora por dia, numa leitura mediana, razoável aí, não como se você estivesse lendo um jornal, mas uma leitura pausada, de meditação. Você sabe quantas vezes você lê a Bíblia no ano? Um pouco mais de 6 vezes. Possivelmente a grande maioria de nós não lê nenhuma vez no ano. E aí, nós queremos que o nosso casamento seja diferente. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque enquanto o Senhor não nos visitar, nos tocando pela palavra, a gente não é transformado à imagem dele. E aí, respinga no nosso parceiro e nos nossos filhos coisas dos nossos pais. Só há uma maneira de voltarmos, de não termos essa coisa chamada pecado dentro de nós. Sabe qual que é? Se nós olharmos o Filho e o Pai. Por isso, nós vamos ter que desenvolver uma relação especial com o Espírito. Nós vamos ter que ter uma relação diária com o Espírito. Porque quem é que nos revela o Filho e o Pai? Esse Espírito não pode ser entristecido. Esse Espírito não pode ser apagado. Porque se ele for entristecido ou se ele for apagado, nós comprometemos a revelação do Filho e do Pai dentro dos nossos corações. E aí, queridos, ai de nós e das nossas casas. Porque aí vai ser segundo um padrão mundano, um padrão pecaminoso, e não segundo o padrão do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Vamos um pouquinho, volta lá em Mateus 3. Vamos avançar naquele texto, Mateus 3, versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ele é meu. Depois vocês peguem do capítulo 1 ao capítulo 8 de Provérbios e vocês vão ver que coisa impressionante. Se não me engano, com 3 ou 4 exceções, não me lembro com exatidão agora, todos os versículos de Provérbios, até o capítulo 8, que falam de filho, trazem o pronome possessivo antes. Meu filho, meu filho, meu filho, filho meu, filho meu. Ou traz antes, ou traz depois. Por que o Espírito Santo dá essa ênfase? Porque o ser humano precisa do senso de pertencimento. Se ele não tiver o senso de pertencimento, o ser humano pode enlouquecer. Vocês sabem o que os estudos dizem? Tem muitas teorias dentro da psicologia, mas vocês sabem o que os estudos dizem dos esquizofrênicos? Que o esquizofrênico, ele rompeu com a mãe entre 4 a 5 anos de idade. Porque quando você pega os desenhos do esquizofrênico, são desenhos equivalentes a 4 a 5 anos de idade. Então ele fez internamente um rompimento com a mãe. Por quê? Que tipo de rompimento? Nós não sabemos.
mas é mais ou menos a história. Porque quem é a primeira pessoa, de forma muito intensa, nós vamos ver isso nesse período, segundo período agora da manhã, que dá o senso de pertencimento? Mãe. Mãe é quem faz isso, mais do que pai. Durante muitos anos é a mãe quem vai fazer. Por que os Estados Unidos produz doido? Produz serial killer. Mas produz doido de alto nível. Basta ver os seriados norte-americanos. Por que faz isso? Porque lá homem e mulher precisam trabalhar. Porque é muito caro o custo lá. Então precisa-se trabalhar e trabalhar muito. Queridos, a alma humana não suporta não pertencer. Depois a gente viu o filho, que o filho herda coisas do pai. Precisamos aprender a desenvolver um relacionamento único, ímpar, com os nossos filhos. Precisamos aprender a ter tempo individual com eles. Precisamos aprender a gastar tempo. Precisamos aprender a ter expressões únicas, que são só deles. Momentos que pertencem apenas a eles. Toque, que são apenas deles. Precisamos aprender a construir uma individualidade com os nossos filhos, porque isso dá para eles uma sensação de que eles são filhos nossos e queridos. Quando um filho se sente filho, ele sempre vai recorrer ao pai. Vocês se lembram do filho pródigo? Ele era pródigo, ele abandonou o pai. Mas ele começa o texto dizendo assim: pai, dá minha parte que me cabe na minha herança. Ele fez uma coisa condenável para um judeu, é condenável para nós, pedir herança em vida. Para um judeu aquilo era gravíssimo. E o pai deu. Então ele estava cheio de direito, ele queria gastar a parte dele. Quando ele chega no final dele mesmo, ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai. Por pior que um filho fique, por mais que o pecado o envolva, quando nós desenvolvemos a sensação nele de que ele é filho, queridos, ele vai fazer o caminho de volta a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que segurança isso nos dá. Por isso que todo filho de Deus, ele de alguma maneira tem a mente totalmente ligada ao Pai, mesmo quando ele se afasta. Quando ele está em vida de santidade, ele pensa no Pai pelo prazer de quem é o Pai. Quando ele está em pecado, ele pensa no Pai por causa do juízo do Pai. Mas ele sempre pensa no Pai, porque ele é filho de Deus. Né? Então essa sensação, desenvolver em nós e nos nossos, essa sensação de que somos filhos de Deus, cuidados por Deus, amados por Deus, visitados por Deus, diariamente. Queridos, nós precisamos crescer nisso. E isso tem que vir pela leitura das Escrituras. Pela leitura das Escrituras. É ali que você vai conhecer quem é o Pai. Aí vamos avançar. Aí diz assim: ele é amado. Não levanta a mão. Quantas mulheres aqui não se sentem amadas? Não levanta a mão. Aí, mulher, deixa eu te dizer uma coisa, minha querida. Porque a realidade é uma realidade simples. Nós, homens, não precisamos de amor. Nós precisamos de respeito. Mas vocês precisam de
amor. O texto de Efésios, por que eu estou dizendo isso? Parece estranho, né, que nós não precisamos de amor. Mas deixe-me mostrar isso para vocês biblicamente. Quando Paulo, no texto de Efésios 5, ele resume o casamento, ele diz assim, versículo, se não me engano, 33, quanto ao mais, que o marido ame a sua mulher e que a mulher respeite o seu marido. Queridos, então, a mulher precisa de amor e o homem precisa de respeito. São as necessidades de cada um de nós. Uma mulher que boicota o marido, que não pergunta para o marido, que não se submete, que não conversa com o marido, que toma decisões por conta, é uma mulher que não respeita. Isso é uma situação grave. Mas um homem que não se entrega pela mulher, que não faz o que é necessário por ela, segundo a necessidade dela, dentro dos princípios das Escrituras, é um homem que não está amando. Só que, mulher, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não se sentir amada por Deus, teu marido vai ter que fazer um caminhão de coisa para você se sentir isso daqui amada. Você está me entendendo? Porque o texto está dizendo o seguinte, é meu filho amado. O amado deriva do fato de nós sermos... Quando eu me vejo pertencendo e sendo filho, então eu vou me sentir amado. Vocês estão me entendendo? Então o amor deriva dessa realidade do pertencimento e da filiação. Então nós precisamos, em primeiro lugar, começar a nos sentir amados pelo Senhor, como filhos dele. Não precisam abrir, mas 1 João capítulo 3 diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Apesar dali as palavras aparecerem invertidas, amor vem antes de filho, o conceito está colocado no lugar certo. Porque o texto está dizendo o seguinte, porque vocês são filhos, vocês são muito amados. Então, o amor deriva deste conceito particular que nós temos de filiação. Tem homem aqui que é ansioso com o futuro? Levanta a mão. Sabe por que a gente é ansioso com o futuro? Porque a gente não se sente filho. Porque como eu perguntei ontem para o Vanderlei e para a Simone, os filhos dele perguntam, o Pedro pergunta da comida de amanhã. Não. Por que não pergunta? Porque sabe que é filho. Não entende nada da vida. Mas ele simplesmente sabe que é filho. A filiação nos liberta. Agora, vamos pegar esses irmãos que levantaram a mão com medo do futuro. Esses irmãos podem desenvolver N pecados. Avareza, que é a idolatria, porque tem tanto medo do futuro que vai segurar. Podem turbinar a carreira de um jeito que Deus não quer. Podem ficar inquietos, agitados, desesperados. Podem fazer conta em demasia. Podem brigar com a esposa com bobagem. Queridos, eu já atendi pessoas, talvez hoje com um salário de em torno de 20 a 30 mil reais. Hoje, em dias atuais, se eu fosse atualizar o salário, que ele mantinha o armário da cozinha com cadeado. O assunto é sério. Porque isso envolve muitos de nós. Alguns de nós, talvez, espero que não tenha nenhum cadeado na cozinha de nenhum de nós. Mas o cadeadinho aqui dentro, porque a gente é prisioneiro. Então presta atenção, o amor deriva destes dois conceitos anteriores. Você está me entendendo? E aí eu quero usar um único versículo, porque tem muitos versículos, mas eu quero usar um único versículo para explicar um pouquinho a questão do amor. Eu citei o versículo ontem, mas hoje eu vou ampliar ele. Jeremias 31:3, não precisam abrir, lá diz assim, com amor eterno eu te amei. Então o amor está ligado a tempo.
Aí diz assim: por isso com bondade te atraí até mim, ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Então olha o que o texto está falando. Diz que o amor está atrelado a tempo, nós já vimos isso, mas ele diz assim: por isso com bondade te atraí até mim. Amor precisa de atos de atração. Então, quem que precisa levar o cafezinho na cama? Porque a gente sempre ouve que a mulher tem que levar o cafezinho para a gente na cama, né? Que a mulher tem que nos atender. Isso não é ruim. Mas deixa eu te perguntar. O amor está ligado a atos de bondade. Então, quem que deveria buscar o chinelinho, preparar o cafezinho? Amém, irmãos? Amém. Esperem o segundo período. Eu quero ouvir esse mesmo amém. Entusiasmado. Amor vem por atos de gentileza. Amor vem por atos de cuidado. Amor vem dessa forma, meus queridos. Homem, nunca deixe de abraçar tua esposa. Porque é um princípio das Escrituras. Eu acho que nós não teríamos tempo de chegar nesse princípio de Efésios. Mas diz, lá em Efésios diz assim, que ninguém jamais odiou a sua própria carne, falando da mulher. Antes, a alimenta e dela cuida. Sabe o que significa a palavra cuidado no grego? Significa aquecer pelo calor. Quem é que tem que fazer o movimento de buscar? E aí, a gente é terrível. Porque o momento que elas mais têm necessidade da nossa busca, que são quando elas menstruam, é o momento que a gente mais se entrega para elas. Que a gente menos se entrega para elas. E é o momento que elas mais têm necessidade. E é princípio nosso. Amor tem que vir por atos de gentileza, por atos de cuidado. Jesus se entregou pela igreja dentro da necessidade da igreja. Jesus não se entregou de outra maneira. Ele se entregou apenas desta maneira. Então a igreja tinha uma determinada necessidade. A necessidade de ser redimida do cativeiro chamado pecado. Jesus se propôs então a ir para a cruz. Ele aceitou a vontade do Pai. Então a gente se entrega pelas nossas esposas dentro da maneira pela qual elas têm necessidade. A mesma coisa com os filhos. Tem filho que você dá isso daqui e ele se sente amado. Tem filho que você dá isso daqui e ele olha para você com dúvida. Se você ama, se você não ama. Porque cada um deles tem uma necessidade. O que a gente faz? A gente se entrega dentro da necessidade, através de atos de bondade. Mulher, diz uma coisa aí para o seu marido que você se sente amada quando ele faz por você. Vai lá. O ser humano, ele tem necessidade de amor. O amor estabiliza, o amor equilibra, o amor dá saúde, o amor deixa a alma segundo o Senhor. A Bíblia diz que só tem 3 coisas que Deus é. Ele é. Está na essência dele. Ele é luz. Ele é fiel. Mas ele também é amor. Vou te falar uma coisa que a primeira vez que eu ouvi soou tão estranho nos meus ouvidos. Queridos, quem criou o inferno? Quem criou o inferno? Foi o nosso Pai amado. Pois presta atenção no que eu vou dizer. O inferno é um ato do amor deste Pai. Porque este Pai não pode fazer nada sem amor. Ele é. Ele apenas é amor. Vocês estão me entendendo?
E aí, homens, tem uma outra realidade para nós, que toca a nós, porque amor é um assunto que toca a nós. A Bíblia diz assim, nós podíamos gastar o encontro todo só nessa expressão amado. Tem uma outra realidade que diz assim, nós o amamos porque ele nos amou. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Quem que procura quem em primeiro lugar? O homem deveria fazer os primeiros movimentos de amor. Numa relação a dois, alguém tem que amar primeiro. Louvado seja o nome do Senhor pelas irmãs que buscam seus maridos quando eles não as buscam. Que mantêm uma relação estável com seus maridos quando eles não buscam essa relação estável. Olha, essas mulheres são benditas, são santas. Mas, queridos, isso é um toque para nós. Isso é um princípio para nós. Nós deveríamos fazer os primeiros movimentos de amor. Porque nós representamos Cristo no amor dele. Nós representamos o papel do amado. Somos nós quem fazemos isso. Então nós deveríamos ter esse entendimento. Não ficou bem? Nós vamos atrás. Nós procuramos. Nós sentamos. Nós conversamos. Eu sou casado há 28, vou para 29 anos de casado. Que lição difícil foi essa para mim, de fazer o primeiro movimento, de manter a coisa bem, de estar bem, porque amor é por atos de atração, é por gestos de bondade. O amor, ele primeiro é atraído para depois ser desenvolvido. Então, são duas etapas que nós temos no amor. Primeiro a gente é atraído, depois a gente desenvolve esse amor. Levamos anos. Por quê? Porque amor está ligado ao verbo ser. O amor é. 1 Coríntios 13. O amor é paciente, bondoso. E vai por aí afora. O amor, então, ele precisa de tempo para ser desenvolvido. Mas ele primeiro tem que produzir atração dentro de nós. Então, um filho amado. E aí a última coisa, diz assim, que o pai tem todo o prazer. O que significa que o pai tem prazer? Queridos, eu quero apresentar duas coisas para os irmãos. Onde que um pai tem prazer no filho? Quando que o pai vira e tem prazer no filho? Acho que todos nós vamos trazer a palavra obediência na nossa mente. Faz sentido para os irmãos? Então presta atenção. Tudo aquilo que no casamento a gente faz segundo Deus, a gente deveria ter expressões de louvor por isso. A Bíblia, ela diz, em Provérbios 27:2, a Bíblia diz assim, não seja a tua própria boca que te louve, e sim a de outrem. Então a Bíblia faz uma proibição de que eu não posso falar bem de mim mesmo. Mas a Bíblia faz uma exortação de que eu tenho que falar bem do outro. Então, quando o outro faz algo segundo Deus, o que eu deveria dizer para ele? Querido, muito obrigado. Nossa, essa atitude tua aqui, ela reflete tanto Deus. A gente deveria demonstrar o prazer naquelas coisas boas que são feitas, que são faladas segundo Deus. Vocês estão me entendendo? Não levanta a mão. As irmãs críticas. As irmãs críticas. Porque a Bíblia fala isso para as irmãs. Porque tem peso também para os homens, mas a Bíblia fala isso para as irmãs. As irmãs críticas aqui quebram esse princípio. As irmãs aqui que são críticas vão terminar a vida sozinhas. Porque é insuportável uma pessoa crítica.
Mas eu vou dar a base bíblica para vocês. Não precisam abrir, mas Provérbios 19 diz assim: é melhor morar no canto do telhado do que debaixo do mesmo telhado com a mulher queixosa. Porque, gente, essa falação de queixa, ela abate. Aí o que o marido faz? Distancia. Se terminasse aí, já estava grave. Mas não termina aí. Porque 10 versículos abaixo diz assim: é melhor morar no deserto do que debaixo. Então esse homem foi para muito longe. É a Bíblia que está falando. É melhor morar no deserto do que debaixo do mesmo telhado com a mulher rixosa e iracunda. Que explode. Quem aqui é iracundo? Homem e mulher, levanta a mão. Quem tem crise explosiva? Levanta alta a mão. Vocês sabem qual é o primeiro sentimento que a Bíblia descreve? Sentimento. Esse é fácil. Medo. Vocês sabem qual é o segundo sentimento que a Bíblia descreve? Irritação. No caso de Caim e de Abel. Caim foi tomado por uma irritação, a tal ponto de matar o irmão. Mulheres assim são mulheres que pesam a vida familiar. São mulheres destinadas a uma vida sozinha. Meus queridos, como nós precisamos da visitação de Deus. Como nós necessitamos da visitação do Senhor. E essas mulheres comprometem esse princípio. Por quê? Porque elas não são elogiáveis. A natureza do nosso Papai Celeste é uma natureza de elogio, de incentivo. É uma verdade que nós temos uma parábola, o Senhor Jesus contou, que diz que aquele filho tinha 2 filhos, um que diz que ia fazer e não fez, o outro que diz que não ia fazer e acabou fazendo, e aí termina a parábola dizendo, bom, tinha que ter feito o que era obrigação de fazer. Era apenas minha obrigação. Nós temos que entender que é apenas obrigação nossa. Mas o outro, ele não pode entender assim. O outro tem que virar e falar, graças a Deus que você fez. Irmão, obrigado pelo teu testemunho. Irmão, obrigado por isso que você fez. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Minha esposa, muito obrigado por isso daqui. Queridos, a gratidão produz um espírito leve dentro da casa, que faz com que os nossos filhos cresçam. Mas a queixa produz um clima pesado dentro da casa, que faz com que todo mundo se afaste, se distancie. Nós precisamos entender que a nossa palavra tem que ser palavra temperada com sal, temperada por um excepcional testemunho. A nossa palavra tem que ser uma palavra de incentivo, de gozo, de elogio, de prazer em Deus, naquilo que Deus está fazendo dentro das pessoas. Vocês estão entendendo? Vou citar para vocês uma parábola. Não precisam abrir Lucas 25. Vocês lembram da parábola dos talentos? Diz que o Senhor distribuiu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro. Mateus 25. Ali na parábola dos talentos, o que o Senhor faz? O de 5 produziu 5, o de 2 produziu 2. O que ele faz? Ele elogiou. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o monte te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Queridos, aplica isso no dia a dia. Aplica isso a uma mulher que cozinha todo dia. Esses dias uma irmã compartilhou uma coisa curiosa. Ela foi contratar uma empregada. Aí estava contratando a empregada para casa. Aí a empregada, ela perguntou o salário que a empregada queria. Aí a empregada perguntou assim para ela, mas é com penso ou sem penso?
Aí a pessoa não entendeu. Como assim com penso sem penso? Eu vou ter que cozinhar. Eu tenho que pensar o que eu vou ter que cozinhar ou não? Porque que mulher que está aqui, que não tem que cozinhar todo dia, quem não faz fato? Gente, todo dia. Essa coisa do penso sem penso precisa do elogio e do incentivo da gente. Nós precisamos aprender a ter a natureza do Pai Celeste, que vê as coisas boas, que incentiva as coisas boas e que tem prazer em estar junto. Entra no gozo do teu Senhor. O elogio produz este equilíbrio. E aí, nós estranhamos que no meio do povo de Deus a gente elogie. Mas, meus queridos, é da natureza do nosso Senhor. É da natureza do nosso Pai. É da natureza dele. Às vezes a gente olha o Evangelho com tanta seriedade, que a gente pensa que a gente tem que ser sisudo, tem que ser pesado, tem que ser responsável o tempo todo. E a gente precisa aprender a ser responsável com a leveza do Senhor, trazendo elogio, trazendo incentivo. Vocês estão conseguindo entender? E aí deixa um pouquinho mais longe. Nessa expressão, eu vou ampliar um pouquinho esse raciocínio antes da gente começar os outros textos que eu quero trabalhar. Presta atenção, isso é excepcional para os filhos da gente. Tá? Eu vou usar para vocês entenderem de novo aquela expressão que eu não gosto muito. Eu vou usar a expressão da autoestima. Ou uma expressão de identidade, que eu acho que fica uma palavra um pouquinho mais equilibrada. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando você nasce de novo, você imediatamente se torna filho. E imediatamente o Espírito Santo vem sobre você e derrama um dom. Pelo menos um dom. Pelo menos uma capacitação. O Espírito Santo vem e derrama sobre você. Vocês estão me entendendo? E é exatamente isso que o Senhor, na parábola dos talentos, elogiou. Exatamente isso. Ele foi lá e elogiou a fidelidade ao uso daqueles dons, daquele recurso que foi dado. Um filho, eu vou pensar nos nossos filhos e depois aplicar a nós. Um filho, para crescer livre, ele tem que ter noção da verdade dele. Porque a verdade liberta. Os nossos filhos têm duas verdades dentro deles. Tem uma verdade de virtudes, que Deus derramou, porque Deus derrama sobre a raça humana virtudes. Vocês lembram que o ser humano é imagem e semelhança de Deus? Queridos, o Senhor não entrega todo ser humano a todo pecado. Senão ele tinha que vir julgar essa terra. Então o que o Senhor faz? Ele derrama virtudes sobre as pessoas. Lembra do texto de Tiago 1,17? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Quando eu pego a minha esposa, Leci, vem cá. Vamos gastar tempo nessa palavra. Sabe quem é que está fazendo aquilo? O Espírito em mim. A virtude é minha, mas me foi dado por empréstimo. O melhor meu é de Deus. E tudo que eu tenho de pecaminoso é meu. Mas tudo que a gente tem de bom não é nosso. Todos nós aqui temos coisas boas. E isso foi derramado pelo Senhor. Tem homens aqui que são cuidadosos, que são afetivos. Tem homens aqui que sabem conversar, que resolvem os problemas. Tem homens aqui que são dedicados. Tem mulheres aqui que são zelosas, que amam seu marido, que amam seus filhos. Todas as virtudes que nós temos é uma dádiva do Pai Celeste. Então presta atenção. Os nossos filhos têm coisas boas, mas os nossos filhos também têm pecados, que vêm de 3, 4 gerações atrás. Que vai se repetindo, até que a cruz trabalhe em nós. Uma vez que a cruz trabalha em nós,
Aquela maldição acaba, mas a cruz tem que trabalhar para aquela tendência ser encerrada dentro de nós. Então, o que eu estou dizendo? Como é que o teu filho cresce de forma equilibrada? Quando você vira para ele e você mostra para ele todas as verdades dele, as boas e as ruins. Eu vou dizer isso de um jeito psicológico, que a psicologia fala. Então me ouça aí com reservas. A ideia é a seguinte: o que é autoestima? É a maneira pela qual eu me vejo. O que é uma baixa autoestima? É o sujeito que só vê seus defeitos. O que é uma alta autoestima? É o sujeito que só vê suas virtudes. O que é uma boa autoestima? É a pessoa que vê seus defeitos e suas virtudes. O que a gente faz com os filhos da gente? Vai ajudando eles a ver as virtudes e os defeitos. As virtudes e os defeitos. Vocês estão entendendo? À medida que você constrói isso no filho, você constrói nele uma boa imagem pessoal. Você constrói uma identidade de quem ele é no Senhor. Vocês estão entendendo? Queridos, nós temos que fazer isso dentro do casamento. Nós temos que fazer isso dentro do casamento. Pensa em uma virtude do teu parceiro. Pensa agora um defeito do teu parceiro. Pensou? Uma virtude e um defeito. Pensou? Diz para ele. Diz que quando o grupo ri muito é porque a verdade está entrando. E quando também fica muito quieto é porque a verdade também está entrando. Faz bem ouvir uma virtude? Meus queridos, isso é da natureza do nosso papai. Isso é da natureza do nosso papai. Gente, que coisa boa. Eu tinha 17 anos de idade, meu pai andava com a gente de braço dado na rua. Eu morria de vergonha. Hoje eu morro de saudade. Gente, que coisa boa. Que coisa boa. Eu pertenci. Eu pertenci. Meu pai conseguiu fazer isso comigo, um pouco mais do que fez isso com os meus irmãos. Eu fui o primeiro a me definir profissionalmente numa casa de 6, eu sou o 5º. Sabe por quê? Porque ele me deu um senso de pertencimento. Porque eu sabia que eu era filho. É o jeito que ele chamava. Eu sabia que tinha amor. Vocês estão me entendendo? Ele não era de elogiar muito, mas quando ele não criticava, eu já sabia que estava de bom tamanho. Aprendamos com a natureza do nosso Pai Celeste. Amém? Amém? Tudo bem até aqui? Agora nós vamos entrar nos assuntos de casamento. Porque até então nós vimos sobre quem nós somos. Vamos ter um intervalo. Vamos ter um intervalo.